A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, eu sou o pregador Manassés, seja bem-vindo ao meu humilde canal. E nesse primeiro vídeo do ano de 2017, eu quero trazer aqui uma palavra de bênção para a sua vida. Você gostando do vídeo, não deixa de dar um like no vídeo e se inscrever no canal. E você que está inscrito no canal, verifica se você marcou o sininho, tá bom? Marca o sininho que tem em algum lugar aqui no YouTube, que marcando esse sininho, o YouTube te avisa toda vez que a gente postar um vídeo novo, tudo bem? Bom, a gente deu uma parada no final do ano passado devido às festas de fim de ano, onde tudo fica mais corrido, mas já estamos voltando agora, onde eu quero deixar uma palavra de Deus, da parte de Deus para a sua vida, amém? Bom, a palavra está aqui no livro de Ageu, capítulo de número 2, verso 9, que você já deve conhecer, está dizendo assim: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Bom, para introduzir esse texto, eu preciso te explicar aqui que essa não é uma promessa vazia. Essa promessa tem uma condição. No capítulo 1, até o início do capítulo 2, o profeta Ageu ele vem exortando o povo e orientando o povo acerca daquilo que eles devem fazer. E se eles fizerem o que o profeta está dizendo, se eles obedecerem o que Deus está dizendo através do profeta, aí sim vai se cumprir essa promessa na vida deles. E resumindo tudo que o profeta Ageu falou, numa frase, que a exortação dele é: construam o templo do Senhor. Resumindo, ele falou muita coisa, deu uma palavra bem dura, uma palavra de exortação para o povo. Mas resumindo, ele está pedindo, Deus está pedindo para que o povo se esforce e levante o templo. O povo estava sem condições, tinha acabado de voltar do cativeiro, estava sem recursos financeiros. Mesmo assim, Deus falou: faz de madeira mesmo, vai no monte, pega a madeira, mas o importante é que levante a minha casa, levante o templo, deixe o templo de pé. E vocês obedecendo, fazendo isso, eu prometo, aí vem a promessa, que a glória desta última casa será maior do que a da primeira. E qual foi o motivo pelo qual eles perderam o templo? Porque o templo foi construído por Salomão anteriormente. Como que esse templo veio a ser destruído? Bom, tem toda uma história onde vêm os inimigos de Deus, eles derrubam tudo e tal, depois o povo é levado cativo. Mas resumindo toda essa história, o motivo pelo qual o templo foi destruído foi por causa do pecado. O povo cometeu o pecado de idolatria e Deus permitiu com que o povo para que o povo pagasse por esse pecado, sofresse a consequência. Deus permitiu que eles fossem levados cativos e que Jerusalém fosse sitiada e o templo destruído. Tá bom? Basicamente isso que aconteceu. Então o motivo foi o pecado. Isso até aqui é uma pequena introdução. Agora, o que essa palavra tem a ver com você nos dias de hoje? Bom, Deus está te fazendo uma promessa aqui. Deus está dizendo para você levantar o templo. A exortação é que você construa o templo. E a promessa é que a glória desta última casa, deste último templo, vai ser maior do que o anterior. Essa é a promessa de Deus. Como se aplica isso? Bom, primeira coisa, nós temos que entender o que é o templo. Tá? O templo ele é importante porque 3 atividades fundamentais são feitas dentro do templo. Tá? O templo ele é o lugar da oração, o templo ele é o lugar da adoração e o templo ele é o lugar do sacrifício. São 3 coisas muito importantes que são feitas dentro do templo. Então, essa é a importância do templo, entre outras coisas, mas essas são as principais: oração, adoração e sacrifício. E a palavra de Deus está dizendo: levante o templo, construa o templo, ou seja, reforme, construa o lugar da adoração, o lugar da oração e o lugar do sacrifício. Essa é a palavra de Deus com a promessa no final dizendo para você que se você fizer isso, então a glória desta última casa será maior do que a da primeira. E interessante é que, conforme a história, o templo foi destruído por causa do pecado do povo. Então, não sei, se toda vez que você comete pecado, você destrói o templo. E o que é o templo? O templo somos nós. O templo é você, o templo sou eu, conforme 1 Coríntios 3,6, onde Paulo fala: vós sois o templo
do Espírito Santo. Ele está falando com a igreja. A igreja é o templo do Espírito Santo. Nós somos a igreja e nós somos o templo do Espírito Santo. Então, quando você constrói o templo e deixa o templo de pé, você está fazendo o quê? Você está guardando e preservando o lugar da adoração, o lugar da oração e o lugar do sacrifício. A Bíblia diz em Isaías, capítulo 56, verso 7, que a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então, o templo de Deus é o lugar da oração. Tá? O pecado, ele destrói o templo. O pecado destrói o templo e, destruindo o templo, você para de orar. Você para de buscar a Deus. Você se afasta da presença de Deus. E é isso o que Deus está falando para nós nessa palavra. Construa o templo. Construa o templo. Construa o lugar da adoração, o lugar da oração, o lugar onde você vai ter intimidade com Deus. Tá? Construa o templo. A Bíblia também diz em Lucas 24:53 que eles permaneciam constantemente no templo, louvando a Deus. Porque o templo é lugar também de adoração. O pecado destrói o templo. Quando você peca, você está destruindo o lugar da adoração. Toda a nossa vida, tudo que nós fazemos, as nossas atitudes, tudo, o nosso jeito de ser, tudo que fazemos deve ser feito em louvor a Deus. O templo é lugar da adoração. Então você tem que louvar a Deus com tudo, com toda a sua força, com tudo que você tem. Adorar a Deus não é simplesmente quando você canta na igreja. Não, querido. As suas atitudes no seu dia a dia, a forma como você trabalha, a forma como você se relaciona com seus superiores, a forma como você trata os seus irmãos, tudo isso é adoração para Deus que você está mandando. Ou seja, quando você, por exemplo, se dedica em estudar a palavra, quando você, por exemplo, se dedica em aprender a tocar um instrumento, simplesmente para ajudar na igreja, a acompanhar os louvores, isso tudo é adoração para Deus. Tudo que agrada a Deus é louvor para Deus. Tudo que agrada ao Senhor é louvor e é adoração. E o pecado destrói isso. O pecado destrói o templo, o lugar da adoração. Então Deus está dizendo na sua palavra que nesse ano de 2017 que você levante o templo, construa novamente o lugar da oração, da intimidade com Deus e o lugar da adoração. O templo, ele também é lugar de sacrifício. E Paulo diz em Romanos, capítulo 12, verso 1, que, irmãos, eu peço pelas misericórdias de Deus que vocês ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, o vosso corpo. Ou seja, que vocês se ofereçam como sacrifício a Deus. E ele diz que este é o culto racional. Então, quando você peca, você destrói o templo. E destruindo o templo, você destrói o lugar do sacrifício. Você já não quer mais fazer nenhum tipo de sacrifício a Deus. Você já não quer mais se sacrificar a Deus. Percebe? Então, que você fique com essa palavra. Construa o templo, é o que o Senhor está dizendo. E é interessante que está dizendo aqui na minha tradução que a glória desta última casa, esta última que você vai construir nesse ano de 2017, talvez você tenha cometido algum pecado na passagem do ano, talvez você tenha cometido algum pecado agora, mas construa o templo, se arrependa, volte-se ao Senhor, tá? E levante o templo do Senhor na sua vida, o lugar da oração, da adoração e do sacrifício. Faça isso nesse ano de 2017. Se você percebe que Deus está falando com você, então tenha isso como objetivo para esse ano de 2017. Diga para você mesmo, diga para Deus que você vai, nesse ano de 2017, restaurar o lugar da oração na sua vida. Você que não ora mais, ou que parou de orar, diminuiu a quantidade de oração, restaure o lugar da oração, restaure o lugar da adoração, restaure o lugar do sacrifício. E a palavra do Senhor garante que fazendo isso, a glória é uma coisa que fica dentro do templo e não do lado de fora para todo mundo ver, mas dentro, onde só Deus vê, onde só você e Deus sabem. E Deus está dizendo que a glória desta última casa vai ser maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, o seu ministério, em nome de Jesus. Não esquece de dar o like no nosso vídeo.